Talvez a pergunta mais comum para quem trabalha com tecnologia ou quer ingressar na área é se ainda vale a pena focar em uma linguagem de programação específica dentro da era de modelos generativos. Porque hoje você abre uma ferramenta de IA, pede uma API, uma integração, uma landing page, uma query e ele dá um código que parece pronto. Mas existe uma diferença entre um código que funcione para um teste rápido ou uma oferta em específico e um código que rode de fato em uma Big Tech, que precisa de um ambiente escalável, performático e idempotente. Então eu gostaria de analisar com vocês se os modelos generativos diminuíram a importância de aprender uma linguagem de programação ou se simplesmente mudaram o foco para o que realmente interessa. Quando olhamos para os dados de mercado e comunidade, não parece que as linguagens perderam a importância. Muito pelo contrário, elas fazem parte de todo o ecossistema. Na TILB, em junho de 2026, Python aparece no topo, seguidos por C, C++, Java, C# e JavaScript. Já no Stack Overflow Developer, JavaScript, SQL, Python, TypeScript e Java continuam entre as tecnologias mais usadas. Mas, pelo GitHub, TypeScript ultrapassa Java e Python em número de contribuidores. O ponto interessante aqui não é decorar ranking. O ponto é que a comunidade continua valorizando as linguagens de programação, mas também a previsibilidade, tipagem e todo o ecossistema, e códigos que realmente vão para a produção. Eu acredito que, de fato, a pergunta mudou. Antes, muita gente se perguntava em qual linguagem de programação deveria focar para conseguir o primeiro trabalho na área. Hoje, é o quão você tem que aprender sobre uma tecnologia para quando a IA gerar o código você conseguir validá-lo. A IA reduziu muito a sintaxe, boilerplate e aumentou a velocidade de escrever código, mas não tirou o conhecimento base que tem que ter sobre uma linguagem de programação. Ela desloca aquele dev que só escrevia código e começa a ter um trabalho mais técnico. E aí a gente começa a ver a divisão entre o profissional que tem um conhecimento raso e o aprofundado. O raso, ele vai desenvolver uma API, uma integração, vai levantar o serviço, vai ir funcionando e vai mandar para frente. O profissional com conhecimento aprofundado, ele tem todo um pensamento analítico antes de colocar a mão no código. Então ele pensa não só em desenvolver uma query, mas é que aquilo pode ocasionar, como por exemplo, sexcan, nested loop, ou até mesmo qual a abordagem que ele vai seguir para eventos com microserviços, se ele vai trabalhar com a MQP ou não, para ter uma melhor entrega. E aí o código, ele vira só a parte física de tudo isso. O cenário de N+1 é um cenário clássico, e quem tem menos conhecimento vai ficar transacionando o objeto com a camada de persistência para cima e para baixo, e só vai perceber esse problema quando ele já estiver em produção, rodando em N clientes. E é um cenário interessante, porque em vez de você ir para o supermercado comprar 50 itens, você decide comprar um item, voltar para casa, comprar o próximo, até que deu 50 itens no total. O profissional com conhecimento aprofundado, ele já tem esse entendimento, que é um conhecimento mais abstrato. Então ele não vai jogar essa responsabilidade totalmente para o framework, no caso do Java com Spring e Hibernate. Outro ponto é a memória e CPU. Então, se você simplesmente pedir para a IA, ela vai fazer os algoritmos, vai carregar todas as informações, as coleções e vai processar, talvez sem utilizar uma paginação como o Keyset Pagination. Então, o código ele funciona perfeitamente e você entende o que ele está fazendo ali, mas você só percebe quando de fato tiver com um grande volume de dados. Plano de execução de query também é um cara bem interessante. Então, não basta só escrever o SQL. A IA faz isso bem rapidamente, mas a gente tem que entender também o plano de execução. Qual algoritmo o banco vai escolher para chegar no melhor resultado? Ele pode ter index-scan, sexcan, nested loop, transação e atomicidade.
para quem trabalha com Java e todo o contexto Spring, já sofreu um pouquinho com isso. A atomicidade é basicamente garantir que aquele conjunto de ações aconteçam por inteiro ou não. E junto, a gente precisa ligar isso com as transações. Quanto tempo uma transação fica ativa, operando, e qual é o melhor processamento para o banco, fazer operações em lotes ou não. Então tudo isso é um entendimento que ele é mais abstrato, ele não está no código exatamente gerado pela IA. Bom, daí a gente chega na conclusão, e a resposta é sim, vale a pena estudar, focar uma linguagem de programação específica. Só que você também tem que entender todo o ambiente. Então, se você trabalha com Java, você tem que entender de transações, concorrências, o Spring, JVM, ter o conhecimento só daquela linguagem específica não basta. O seu conhecimento de uma linguagem, ele precisa migrar para outras também. E aí você consegue abstrair melhor. Tinha um professor meu na faculdade que ele falava, se você quer ser um engenheiro de software bom, você usa a linguagem como uma ferramenta e não como um empecilho. Eu só sei utilizar aquela linguagem. A era da IA não é mais escrever código, mas sim validar aquilo que ela foi gerada. Mas olhar só o código bruto não é o suficiente. A gente precisa entender o que ele faz por debaixo dos panos.